Ele manteve um relacionamento secreto com uma garota de programa durante 3 anos. E quando ela descobriu que ele estava se relacionando com outra mulher, ela o matou e o esquartejou. Olá, damas e cavalheiros, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carol, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos ao meu canal, Dama da Noite. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum novo episódio que eu coloco aqui todas as terças, 20 horas. Deixa também seu like e um comentário para o YouTube ver que você está gostando do conteúdo. Eu vou deixar também por aqui as minhas redes sociais para que vocês me sigam lá. Eu posto algumas coisas de treino, o meu dia a dia. Mas chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Tudo aconteceu no dia 19 de maio de 2012, quando o então presidente da empresa Yoki, Marcos Kitano Matsunaga, de 42 anos na época dos fatos, foi assassinado com um tiro a queima-roupa de sua então esposa, Elise Araújo Kitano Matsunaga, de 30 anos, durante uma fervorosa briga do casal por conta das traições de Marcos. Como eu mencionei no começo do vídeo, eles se conheceram em 2004 por meio de um site de relacionamento, digamos assim. A Elise era mulher da vida e ela vendia seus serviços neste site. Marcos visualizou, gostou, eles marcaram um encontro e esses encontros duraram 2 anos. Só que aí ele era casado. Tá ali bem besta, né? Ele era casado, manteve esse relacionamento com ela durante 3 anos. E no ano de 2009, ele decidiu largar da esposa dele pra ficar com a Elise. Eles viviam numa sintonia perfeita, né? Era incrível como eles se davam bem, como tudo fluía entre o casal. E isso perdurou até 2010. Vamos pensar que em 2009 eles se casaram e até 2010 estava mais ou menos bem. Porém, a Elise começou a desconfiar de algumas traições do Marcos. E eles acabaram se afastando, obviamente. Nessa época, ela estava grávida. Então, eles acabaram se reaproximando devido à gestação dela. Essa reaproximação não fica muito claro se eles chegaram a se separar. Eu digo separação de corpos, né? Cada um foi para uma casa, ou se eles viviam no mesmo ambiente. Não fica muito clara essa parte nas pesquisas que eu fiz. Conforme o tempo foi passando, os meses foram passando, ela continuava com essa dúvida cruel de que o Marcos estaria traindo ela. E ela teve uma grande ideia. Ela foi viajar para a cidade natal dela, no Paraná, uma cidade do Paraná, e ela resolveu contratar um investigador particular para conseguir verificar se realmente existiam essas traições ou se era coisa da cabeça dela. Homem é uma raça um pouco complicada, né, meninas? Homens não precisam se manifestar aqui, viu? Mas as meninas vão entender. Porque pensa só, ela viajou no dia 17 e no mesmo dia da viagem dela, ele simplesmente se encontrou com essa suposta amante, que realmente era uma amante, realmente existia uma traição. Eles saíram para jantar e passou a noite com ela, inclusive em um dos restaurantes mais luxuosos que nós temos aqui em São Paulo, e passou a noite no Hotel Mercure de Vila Olímpia. O detetive, que não era bobo nem nada, já conseguiu tirar algumas fotografias e mandou para Elise, fazendo com que fosse antecipado esse retorno dela. Ela voltou no dia 19, que foi quando aconteceu tudo. Quando a Elise chegou em São Paulo, o Marcos ficou responsável de buscar ela no aeroporto. Então ele buscou ela e a filha do casal, de aproximadamente 1 ano na época, juntamente com a babá. Eles chegaram em casa por volta das 18h30, mais ou menos. E nesse horário, a Elise já dispensou a babá, dizendo que ia ser só uma noite familiar. Por volta das 19h30, o Marcos desce pelo elevador para poder pegar uma pizza que eles tinham encomendado para a noite em família. E quando ele voltou, a Elise estava com aquilo engasgado. Ela estava querendo pôr para fora o sentimento que ela tinha. Então ela questiona ele, fala que já sabia de tudo, que já tinha imagem, já tinha provas, já tinha tudo e que ela não ia aceitar esse comportamento parte dele. Ele também não quis ficar por baixo e acabou dando um tapa no rosto dela. Aí o negócio ficou bem mais acalorado. Então eles continuaram discutindo, foi piorando cada vez mais. Ele
começou a ameaçar a Elise, dizendo que tiraria a guarda da filha dela, que ela nunca mais veria a filha. Detalhe muito importante, viu? Isso são narrativas daquela pessoa que sobreviveu, correto? Então não sabemos se isso é verdade ou não, se aconteceu ou não, mas a princípio foi isso que ela contou. Que dessa discussão ele começou a ameaçar ela e começou a desmerecer o passado dela, porque ele teria tirado ela do lugar de onde ela estava, que ela deveria ser grata a ele, todas essas coisas. Então, durante a discussão, o Marcos se aproxima de um local onde tem uma arma de fogo. Eles tinham um registro, era tudo certinho esse armamento. Inclusive, eles não tinham só um, tinham vários, eles eram colecionadores. Então, quando ele se aproxima dessa arma de fogo, ela acredita que ele vai usar contra ela. Ela corre até outro cômodo da casa e acaba pegando uma que, no depoimento dela, seria para intimidar o Marcos. Segundo a Elise, ela busca essa arma de fogo para intimidar o Marcos. Ela chega no local, ela aponta esse armamento para ele e mesmo assim ele continua ofendendo ela. Num momento de raiva, ela dispara. Esse disparo atinge a cabeça dele, que faz com que ele perca a vida naquele instante. Para não gerar suspeitas em cima dela, ela acreditou que a melhor coisa a se fazer seria se desfazer do corpo. Como ela havia feito um curso de técnico de enfermagem, ela tinha uma boa noção em relação ao corpo humano. Então, ela espera o corpo coagular o sangue e começa cortando nos locais onde tem ligamentos, que no depoimento dela ela fala que é mais fácil para conseguir fazer esse desmembramento do corpo. Então a Elise consegue fazer esse desmembramento. Ela divide o corpo do marido dela em 6 partes: cabeça, braços, tórax e pernas. Ela embala esses membros, coloca dentro de uma mala, que, assim como ela disse no depoimento dela, ficaria mais fácil dela sair dali do prédio sem que fosse questionada do que ela estava carregando. Porque era comum, inclusive ela tinha acabado de voltar de viagem, então seria extremamente comum ela estar andando com malas no prédio. No dia 20 de maio de 2012, ela sai com as 3 malas do apartamento, coloca elas no carro e começa a fazer o trajeto até o estado do Paraná. Porém, no meio do caminho, ela decide que não vai sair do estado de São Paulo e que vai deixar o corpo por ali mesmo. Ela deixa numa rodovia próximo a Cotia, em São Paulo. No dia 23 de maio de 2012, o corpo do Marcos foi encontrado e foi encaminhado para o DHPP. Era eles que iam ficar responsáveis pelas investigações. O Marcos, ele estava como desaparecido até então, mas foi possível chegar à identificação dele apenas no dia 4 de junho de 2012. Então demorou alguns dias para conseguir essa identificação do corpo. Sabe, às vezes acho que esses assassinos são meio lentos, sabe? Porque pensa comigo, o cara foi visto a última vez descendo na portaria para pegar a pizza, voltando ao apartamento dele e nunca mais foi visto. Onde é que a polícia vai olhar primeiro? Nas câmeras do prédio vai ser a primeira coisa. Aí o que eles acham quando eles olham as câmeras? A Elise com 3 malas, que pareciam estar extremamente pesadas, porque ela fazia força para carregar. Então, já era uma suspeita muito grande. Aí a polícia faz o quê? Vem cá, minha filha, senta aqui, vamos dar uma conversadinha. Aí conversa vai, conversa vem. Não precisou nem dar 2 tapas na mesa, ela confessou o crime. Ela falou que tinha sido ela que tinha caído da casa. No dia que o corpo foi encontrado, no dia 4 de julho, a prisão dela já foi decretada e no dia 7 já começaram a fazer a reconstituição do crime. Ela não se negou a ajudar, ela falou tudo o que aconteceu, como aconteceu, na versão dela, se é verdade ou não. A gente vai ver daqui pra frente, né? Porque a perícia também, ela sabe dizer se aquilo aconteceu mesmo ou não. Mas ela colabora, bem bonitinha. E aí se finda essa reconstituição no dia 7 de junho mesmo. A Elise foi denunciada por homicídio qualificado, com 3 qualificadoras, inclusive, e ocultação de cadáver. Quando a prisão temporária da Elise expirou, eles geraram uma prisão preventiva e ela ficou do dia 4 de junho
até o julgamento dela, que foi no dia 5 de dezembro de 2016. Ela ficou na penitenciária Tremembé, no Vale do Paraíba. Ah, mas como é que eles descobriram ou sentiram falta do Marcos? Então, ele era proprietário da empresa Yoki e era uma pessoa muito influente, que fazia muitas reuniões, estava presente na elite da sociedade. Então, ele estava com uma reunião marcada para o dia 20. E ele simplesmente não apareceu nessa reunião, o que começou a gerar algumas perguntas de por que ele não veio, o que aconteceu, ele era muito pontual, não faltava compromissos, então começou a gerar essa dúvida. A Elise, quando era questionada, ela dizia que ele teria pego suas coisas e fugido com a sua amante. Ela tinha as fotos, ela tinha as provas de que aquilo realmente estava acontecendo, que ela estava sendo traída, então ela dizia que ele teria ido embora com essa amante. E aí, né, passou o tempo, não consegui contato com ele e chegaram naquilo que eu falei anteriormente. Mas vamos lá. Marcos Kitano Matsunaga. Ele nasceu em São Paulo, faleceu com 42 anos, como eu falei para vocês. Ele é proprietário da empresa Yoki, no ramo alimentício. Quem fundou foram os avós dele, no ano de 1960. Ele frequentou as melhores escolas paulistanas e quando ele concluiu o ensino médio, ele optou em estudar administração na FGV para que ele pudesse assumir a empresa que era da família. Então, o assassinato dele ficou conhecido como caso Yoki, justamente por ele ser presidente e herdeiro da empresa. O julgamento da Elise começou no dia 28 de novembro de 2016 e a sentença foi proferida no dia 5 de dezembro do mesmo ano. A acusação batia muito na tese de que ela deveria sim ser condenada pelo crime de homicídio qualificado. Seriam 3 as qualificadoras. A primeira seria o motivo torpe, por conta de ser decorrente de uma vingança e também pelo dinheiro. A segunda seria o meio cruel, porque ela, segundo a perícia, ela teria esquartejado ele ainda vivo, porque o corpo ele fala, né? Pós-morte ele fala. Então ficou muito bem caracterizado que sim, ele estava vivo quando foi iniciado o esquartejamento. Não como ela disse que ele teria perdido a vida já no disparo. E a terceira seria por conta do meio que impossibilitasse a defesa da vítima, já que o tiro foi a queima-roupa. Então ele não teve nem chance de se defender. Além disso, a acusação queria que ela fosse condenada pela tentativa frustrada dela, né, de destruição do corpo e também pela ocultação de cadáver. Já a defesa da Elise disse que ela só estava tentando se defender, que ela simplesmente teria agido antes que ele. Então, que se não fosse ela cometer esse crime, ele teria cometido esse crime contra ela. E ela fala fielmente de que não, que ele já estava morto e que por isso não existe esse meio cruel, porque ele já estava sem vida. Mas, gente, a perícia, por mais que o Brasil não está tão avançado, com muitas técnicas, tem algumas coisas que são um pouco óbvias e claras. Nesse caso, não foi exposto como que eles chegaram nessa conclusão de que ele estava vivo. Porém, provavelmente, deveriam ter vários indícios que mostram que ele estava vivo sim. Pode ser que ele estava inconsciente, mas que ele estava vivo. E outra coisa, ela tinha o curso de técnica de enfermagem. Ela sabia muito bem se estava viva ou não. É o mínimo, né, saber isso. Então, só ela vai saber se realmente era ou não. Então, durante o julgamento no tribunal do júri, o júri foi composto por 4 mulheres e 3 homens. Por estratégia da defesa, a Elise optou em não responder nenhuma pergunta que não fosse feita pelo juiz, ou que fosse então reformulada. Por exemplo, o advogado de acusação faz uma pergunta, ela se nega a responder, mas o juiz reformulando essa pergunta, ela respondia. Era mais ou menos isso. No dia 5 de dezembro de 2012, Elise Kitano Matsunaga foi condenada em 18 anos e 9 meses por homicídio qualificado por ter dificultado a defesa da vítima e a 1 ano, 2 meses e 1 dia pelo crime de destruição e ocultação de cadáver.
Ou seja, no total, a pena dela vai ser de 19 anos, 11 meses e 1 dia. Então, depois o juiz proferir a sentença, os advogados de defesa disseram que não era justa, que a dosimetria da pena não tinha sido de acordo com a vontade dos jurados. No dia 25 de abril de 2018, tanto a defesa quanto a acusação enviaram recursos para tentar, a defesa para tentar diminuir a pena e a acusação para tentar aumentar. Mas, em análise, o juiz disse que não, que iam ser mantidos os anos que ela tinha recebido como pena. Então, se manteve os 19 anos, 11 meses e 1 dia. A defesa da Elise disse que vai recorrer para o STJ, que eles não concordam com essa sentença e tudo mais. É direito deles, então tá tudo certo. A Elise atualmente reside em Franca, onde ela é motorista de aplicativo. Ela foi trabalhar lá e acabou ficando para morar também. Ela está na liberdade condicional dela desde de maio do ano passado, de 2023. E, por enquanto, são essas informações que nós temos sobre ela atualmente. Então, deixa nos comentários o que vocês acharam do caso. Provavelmente você já conhecia, porque é um caso muito midiático. Comentários também, se você acha que ela realmente fez a maldade de saber que ele estava vivo ainda, ou se realmente o que ela contou é a verdade. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Não esquece de se inscrever, deixar seu like. E era isso. Um beijo e até a próxima.